E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. Por que que Deus, né, não enviou só os livros? Né? Enviava só os livros e teria deixado de lado, né, os profetas. Porque os profetas sofreram, né, o martírio, sofreram, né, as perseguições. Então, para tirar esse sofrimento, por que que Deus, né, não escreveu um monte de livros e dava para o povo? Dizia, olha, tá aí, né, a lei, vocês, né, leiam esses livros, sem nenhuma, né, autoridade, cada um leia o livro sem hierarquia, né, e depois eu vou julgar quem está certo e quem está errado, né? Poderia ter sido assim, a gente pode fazer esse questionamento, né? Mas, só que não foi assim, né? Deus não fez um monte de livros e, né, aquele monte de livros caiu do céu. Quem pegasse aquele livro, cada um lê e interpreta, né, do seu jeito, pronto, cada um ficava na sua, né? Um vai dizer, eu entendo desse jeito, vou viver minha vida desse jeito. Outro dizia, não, eu vou entender assim. E daí por diante, né? Cada um pegava as Sagradas Escrituras, os livros sagrados, né, desde o Antigo Testamento, e cada um fazia a sua interpretação, né, particular, sem nenhuma, né, hierarquia, sem nenhuma, né, pessoa, né, sem nenhuma autoridade, né, visível para as pessoas, né, precisarem, né, recorrer, né, tirar alguma dúvida, né. Então mandaria um monte de livro, por exemplo, né, quando Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias, Deus escreveu, né, os mandamentos naquelas tábuas, né. E Moisés desce com aquelas tábuas para ensinar para o povo, né? Veja, para ensinar para o povo. Deus não poderia ter feito um monte de tábuas daquela, né? E dado a cada um uma, né? Dava a cada pessoa, a cada israelita, ele dava ali uma tábua com aqueles escritos mandamentos e não precisaria de Moisés, ou seja, não precisaria, né, de um líder, como quer hoje em dia, né? O mundo que hoje em dia, sim, quer destruir as autoridades, né, constituídas por Deus. Eles querem quebrar essas autoridades. Então, cada um pega, né, os livros sagrados e diz, olha, foi Deus que me deu, né, foi uma coisa que eu achei do céu, né, aquele iluminismo, e diz, olha, eu não preciso de autoridade nenhuma, é eu e o livro só. Veja que loucura, meus irmãos, né? Veja que loucura. Deus não poderia ter feito isso, ter pegado, escrito várias tábuas, né, e distribuído para o povo. Aí teria poupado, né, o sufoco de Moisés, o sufoco da igreja, né, mas não foi assim, né, Deus não quis fazer assim. Deus deu as tábuas, né, somente a Moisés, né, no Antigo Testamento. Para quê? Para manifestar a unidade. E Moisés vai descer, né, com aqueles mandamentos, mas os mandamentos ali é apenas instrumentos. Porque quem vai interpretá-los corretamente, quem vai ensinar o povo, é Moisés, né? A partir daquele escrito, mas precisa de uma autoridade para interpretar aquilo que foi escrito, para dizer o que é e o que não é, para não cometer erros. Porque se Deus fizesse isso que a gente está falando aqui, né, tivesse feito uma tábua para cada pessoa, escrito, né, para cada pessoa, cada um vai interpretar de um jeito, cada um iria interpretar de um jeito, e isso não tem nada a ver com... Isso não é uma coisa organizada, né? É o que a gente vê hoje, por exemplo, no protestantismo. Cada um pega os livros e funda a igreja, dá um nome àquela denominação, né? E diz que está certo. E diz que é assim mesmo. Isso quer dizer o quê? Que são totalmente, né, alheio às Sagradas Escrituras. Como se Deus tivesse enviado só os livros. E viraram as costas, né, para as pessoas, para os, né, servos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Veja, né, Deus escreveu os mandamentos, entregou nas mãos de Moisés, para Moisés, né, ensinar o povo. Não deu uma tábua para cada um, interpretar do seu jeito, né? Não fez isso. Ele quis enviar as pessoas. Quer dizer que os livros é instrumento, né? É uma prova, é um instrumento valiosíssimo. Mas se for tirado do contexto, se for deixado de lado, né, o servo de Deus, se for tirado de lado, né, aquele profeta que Deus enviou, aquele livro fica sem alma. Fica sem alma. Veja, uma prova disso está lá em Números 16, né? Você vê que a turma de Coré não gostou dessa atitude de Deus, né, de escolher
Moisés, para manifestar a unidade, para todos ficar ali, né, reunidos em torno de Moisés, que Moisés era um homem de confiança da casa de Deus. Mas a turma de Coré disse, não, mas será se Deus falou só por meio de Moisés, também não falou por meio de nós? E vão ofender Moisés, dizer assim, com que direito você se coloca na frente, acima dos outros, né, na comunidade? Será se não somos todos iguais? E Deus vai mostrar para a turma de Coré, né, que não é assim. Né, que não é assim. Deus escolheu sim um líder visível, né, desde o Antigo Testamento. Então, leia lá em Número, né, capítulo 16. Você vai ver aquela revolta de Coré. É o que os protestantes fazem hoje. Nós não precisamos de Moisés, eles disseram, né? Não, Deus falou por meio de todos nós. Hoje eles dizem assim, né? Nós não precisamos da igreja, nós não precisamos, né, de estar reunido em torno do bispo de Roma. Porque cada um de nós pega esses mandamentos, pega esses livros e interpreta do nosso jeito. Aí nós vai ali fundando nossa igreja, na nossa garagem, né? E ali ganha nosso pão, ganha ali nosso dízimo, entendeu? E fica por isso mesmo. É uma desordem. Isso é uma desordem. Isso nunca foi da vontade de Deus. Repito, né? Se fosse da vontade de Deus enviar só os livros, Deus teria escrevido um monte de livro e tinha distribuído para o povo. Mas não, ele escreveu só naquelas tábuas e entregou só a Moisés. A mesma coisa fez Jesus Cristo. Entregou as chaves, né, na nova aliança somente a Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Quer dizer que, se você falar isso para uma criança, que já está em formação, né, a criança vai entender claramente, olha, Deus agiu desse jeito. Deus agiu desse jeito. Agora, se você fala para um adulto orgulhoso, um bando da turma de Coré, o que é que ele vai dizer? Não, Deus não falou somente por Moisés. Aí cada um quis interpretar a lei do seu jeito. O que aconteceu? A terra se abriu e engoliu essas criaturas, né, vivos. Confira lá em Número 16. Antes, em Número 12, Arão, né, e Maria, irmãos de Moisés, também questionaram Moisés também. Confira lá, Números 12. E Deus também não gostou dessa atitude de Arão e de Maria, né? Maria ficou leprosa, Moisés vai interceder e Deus vai curar Maria. Por quê? Porque eles questionaram Moisés. Será se Deus falou somente por Moisés, não falou por meio de nós? Veja aí, meus irmãos, essa tendência, né, orgulhosa de querer ocupar uma função, né, dos líderes, de querer desrespeitar a liderança que Deus instituiu. Né? Desde o Antigo Testamento existe esse povo rebelde que não aceita os líderes, né, que Deus estabeleceu como líder. Veja, se fosse para fazer só, se fosse para crer só nos livros, para que os profetas? Deus mesmo poderia escrever, né, um monte de livro e soltar do céu, e as pessoas pegavam aquele livro e diziam, olha, cada um interpreta do seu jeito. Onde é que estava aí a ordem? Onde é que isso ia chegar? Né? E a gente vê isso claramente, né, nas Sagradas Escrituras. O povo precisava, né, obedecer Deus, as leis de Deus, mas também obedecer, através de quê? Obedecer aquele líder que Deus instituiu. Sempre foi assim nas Sagradas Escrituras. Jesus vai dizer isso, né, lá em Lucas 10,16. Vai dizer, olha, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita e rejeita o Pai que me enviou. Ou seja, é difícil de compreender, né? Quer dizer que se eu ouvir aqueles que Jesus Cristo instituiu, né, e enviou ao mundo, eu estou ouvindo o próprio Cristo. É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas, para dar mais base ainda a esse nosso argumento, abra as suas Sagradas Escrituras aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veja, Atos, né, 8, o versículo 30 e o 31. Aquela história daquele eunuco que ia lendo, né, o profeta Isaías. Ele ia lendo o profeta Isaías, mas ele não compreendia. Era um homem religioso, ia ali na sua carruagem, né, lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo envia Felipe, ou seja, envia um membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a devida, né, interpretação. Veja, no versículo 30, né, de Atos 8. Felipe acorreu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías. Ele lia o profeta Isaías. Ele lia o livro do profeta Isaías. E perguntou, tu compreendes o que estás lendo? Olha a pergunta de Felipe, né? O eunuco lia o quê? O livro do profeta Isaías, mas não compreendia. Felipe vai dizer,
tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como poderia, se ninguém me orienta? Olha aí, meus irmãos, a própria Sagrada Escritura está provando de várias maneiras que só ela não basta, que ela é um instrumento dos profetas, mas precisa da interpretação de uma liderança, de um líder que Deus escolheu, de uma autoridade. Veja, aí Felipe vai dizer, você compreende o que estás lendo? O eunuco respondeu: como poderia, se ninguém me orienta? Ou seja, veja, ele diz: como eu vou compreender se ninguém me orienta? Agora que a gente vê, os judeus tinham o livro do profeta Isaías, mas eles não compreendiam. O que é que isso está dizendo para nós, claramente? Os judeus tinham os livros antigos, mas não compreendiam que estava falando de Jesus Cristo. Veja, então, só os livros não resolvem. Só os livros não resolvem. Os livros é um instrumento. Porque o profeta Isaías escreveu a respeito de Jesus Cristo, mas os judeus liam, como esse eunuco, como esse aqui estava lendo, esse eunuco estava lendo, mas não compreendia. E ele diz assim: como é que eu vou compreender se ninguém me orienta? Ou seja, até aquele momento, aquele eunuco lia o profeta Isaías, mas até aquele momento, ninguém nunca tinha falado, nunca tinha dado a devida interpretação do texto do profeta Isaías. E Felipe vai fazer essa interpretação correta, vai dizer: olha, isso aqui está falando de Jesus Cristo. O eunuco vai compreender, na frente vamos encontrar um lugar onde tem água, e ele vai ser batizado. Veja, a gente vê aí claramente que só entregar os livros nas mãos das pessoas não resolve, que as pessoas não vão saber e compreender. Precisa de uma liderança para explicar. Como esse eunuco falou: como é que eu vou entender se ninguém me orienta? Ou seja, está mais do que provado que se você pegar as Sagradas Escrituras e der a cada uma, e entregar na mão de cada pessoa que tiver no mundo, cada um vai ler e vai entender de um jeito. Cada um vai ler e entender de um jeito. Por isso Deus não enviou só os livros, enviou também os profetas, enviou os apóstolos, enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para dar a devida interpretação. O próprio Jesus Cristo falou isso para os judeus, que eles liam as Sagradas Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, quando na verdade elas estão falando de mim, disse Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dizer a eles: e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Confira lá em João 5, o versículo 39 e o 40, ou seja, o protestante fica só com o versículo 39, deformado ainda, mas no versículo 40 de João 5, Jesus fala assim: vocês não querem vir a mim, porém não querem vir a mim para ter a vida. Ou seja, é Jesus Cristo quem tem a vida eterna. O livro apenas é como esse eunuco aqui falou. Como é que eu vou compreender se ninguém me orienta? Ou seja, sem ninguém orientar, o livro não resolve. O livro não resolve. Então, Deus envia Moisés com os escritos, mas precisa de Moisés. E a turma de Coré vai dizer: não, nós não precisamos de Moisés, não. Nós precisamos só do que está escrito. Então, meus irmãos, por aí a gente vê que é um absurdo o que é ensinado, por exemplo, no protestantismo. Você pegar as Sagradas Escrituras e deixar de lado as autoridades que Deus instituiu. Dá nisso que a gente está vendo. Cada um se tornando o que querem, cada um dizendo que é aquilo que não são. Quer dizer, que é uma loucura. E eles conseguem ler as Sagradas Escrituras, como esse eunuco, mas que se não tiver ninguém para orientar, dá nessa desordem que a gente está vendo. Quer dizer, que dá nessa desordem que a gente está vendo. Então a gente vê claramente que os livros apenas não funcionam sem as autoridades, sem os seus profetas, sem os apóstolos, sem a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo enviou ao mundo. Então fica aí mais esse vídeo para a gente fazer esse estudo. É lógico que aqui é para orientar principalmente os católicos que às vezes estão aí cambaleando na fé católica, porque chega um falso profeta, eles têm uma conversa bonita, dá um ar muito de sabedoria, mas para enganar uma pessoa que esteja cochilando na fé. Todos esses irmãos católicos que estão espertos na fé, os falsos profetas não conseguem enganar, porque onde já se viu rejeitar as lideranças que Deus instituiu para ficar com livros apenas, Como disse como disse um comentário que eu li, que a Bíblia,
sem a igreja, torna-se um livro morto, sem alma, né? Sem alma. Como o eunuco estava lendo o profeta Isaías, não compreendia nada. Ou seja, para ele, o que ele estava lendo ali, não tinha alma, né? Não tinha esse espírito que dá a vida. Né? Quando Felipe, né, fala para ele, ó, isso aqui está falando de Jesus Cristo, rapidamente ele cria, né? O Espírito vivifica ele, e ele já pede o quê? O batismo. Isso é a beleza da fé católica. Né? A gente compreende claramente a grande importância que é os livros sagrados, mas Deus não enviou, né, livros para cada pessoa interpretado do seu jeito. Né? Deus enviou autoridades, Deus enviou, né, líderes. Sempre Deus enviou líderes, e sempre Deus quis que esses líderes, que esses profetas, né, fossem recebidos, né, e não rejeitados. Agora eu fico com a carta do profeta Isaías e abandono o profeta Isaías. Eu fico com o Novo Testamento e abandono a igreja. Aqueles que moldaram o Novo Testamento. Quer dizer que está mais do que provado que é uma loucura, que é uma distração, né, diabólica para esses nossos irmãos separados, né? Ficarem só com os livros. Eu vou ficar só com os livros e rejeitar, né, as autoridades que Deus constituiu. Quer dizer que isso é totalmente, né, antibíblico, né? Isso é totalmente uma tremenda desordem, né? É uma tremenda rebelião contra Deus. Isso, né, que estão fazendo no mundo, né? É uma tremenda rebelião contra Deus. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar nesse vídeo, né? Que Deus enviou as pessoas, né, os líderes que ele instituiu, né? Que os livros foram, né, sendo feitos, foram sendo moldados, escolhidos por essas autoridades que Deus escolheu, né? Mas não para ser usado fora das autoridades que Deus instituiu, porque senão dá numa tremenda desordem. Então é isso aí que eu quis mostrar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.